Olá, você que está assistindo a live aqui pelo canal da Realize. Ela acontece ao vivo todas as quintas-feiras, de meio-dia a 1h da tarde, no perfil no Instagram, realize.aba. Eu sou a Lide Queiroz, sou psicóloga de formação, mestre e doutora em análise do comportamento, tenho especialização em OBM, ACT e gestão de pessoas. Inclusive, eu perdi o meu diploma da especialização de ACT. Aí eu mandei um e-mail lá para a secretaria pedindo para eles me reenviarem. Aí ela, por gentileza, gostaria de saber o motivo da solicitação. Eu disse, mulher, eu apaguei o e-mail e perdi o impresso. Mas você não chegou pelo correio? Chegou pelo correio. Aonde eu enfiei? Não sei. Enfim, mas a despeito dos diplomas, para você ver a importância que eu dou para o negócio. Eu trabalho com gestão comportamental para empresas. E tô nessa luta, nessa parceria junto com o grande presente da minha vida, que é a Ana Arantes, que ela ter vindo pra Fortaleza, pra mim, veio com lacinho de seda, tudo pra mim. E ela é um caralhau de coisa, ela vai já contar o que ela é. Vai, amiga, fala tudo. Oi, eu sou a Ana Arantes, sou psicóloga, analista do comportamento, mestre em educação especial, doutora em psicologia do comportamento e da cognição, especialista em análise de comportamento aplicado, especialista em terapia de aceitação e compromisso, e trabalho dando consultoria para equipes de aba e profissionais em supervisão. Isso. E a gente discute aqui nesse canal, a gente não vem aqui passear. A gente se diverte, a gente faz um monte de coisa, mas a gente não vem aqui passear. A gente fala sobre as coisas que a gente observa no mundo. Na política, a gente fala muito de política, eu gosto disso. Fala sobre o cenário da análise do comportamento, da prestação de serviço, muito também relacionado com o nicho que a gente atua, que é a prestação de serviço para pessoas neurodiversas. E a gente vai relacionando e analisando os assuntos quentes da semana ou artigos que saem, enfim, são sempre tópicos interessantes. É muito legal participar ao vivo, porque aí você manda pergunta, você manda opinião, interage com a gente, é muito legal. Inclusive, você que está assistindo ao vivo, manda aí esse aviãozinho chamando mais gente para poder vir acompanhar o que a gente vai conversar hoje, porque a gente vai falar do dia de ontem, mas eu quero fazer uma introdução que eu acho que vai ser... Eu vou arrumar a cama, na verdade, para a gente falar de todos esses assuntos. Um trabalho uma coisa que eu levo muito a séria no meu trabalho é ajudar quem está comigo a enxergar o que essa pessoa realmente quer no mundo dos negócios. A Pamela até falou ontem que ela disse assim, Lídia, no teu serviço, acho que o slogan podia ser, eu ensino você a pensar. A gente ensina uma sequência de pensamento que ajuda a resolver esses problemas. E aí, às vezes a gente vai tão seguindo no automático da vida que a gente vai fazendo o que todo mundo está fazendo, a gente vai concordando com o que todo mundo está concordando, a gente compra brigas porque está todo mundo comprando. E eu dou uma cortada e vou ouvir essa pessoa, o que encanta ela, Na hora que eu identifico isso, eu falo, olha, eu acho que a gente pode redirecionar o seu negócio para ele ser cada vez mais parecido com você, lá dos valores e ações com compromisso. E aí ontem eu recebi uma mensagem, eu tô nesse processo com uma cliente, e aí ela mandou uma mensagem assim para mim, Lídia, eu queria saber eu queria entender. Foi um jeito bem adequado, mas assim, eu queria entender por que você está orientando que eu siga por este caminho e não por outro. Você tem orientado todas as pessoas a sair do universo de clínica aba? Ou você tem, isso é para mim, eu queria entender como é que você pensa. E aí eu disse, a minha orientação é um reflexo. A gente parafraseia o que a gente analisa, o que eles estão do que dizendo. Eu vi que te interessa, que faz sentido pra ti, do que tu tá disposta nesse momento que tu tá cansada e estourada, lutar. Então, o principal fio condutor da nossa conversa hoje é: você sabe o que, para quem
você está trabalhando? Você sabe de fato o que é que você quer alcançar? Porque a gente ouve muito, eu quero ajudar, eu quero transformar. São todas palavras muito bonitas, mas quando eu vejo disputa de espaço no cartaz, por qual é a clínica que vai aparecer mais numa caminhada de autismo, eu não sei o que fazer. E aí ontem teve esse dia que desde 2007 a ONU estabeleceu como um dia mundial de conscientização do transtorno do espectro autista para combater capacite, ou seja, é um dia de ativismo, assim, é um marco de ativismo, não é para ser um dia só, mas tanto é que é dia da conscientização sobre o autismo. Não é o dia do autismo. Não é o dia do autismo. Né? Vamos dar parabéns. Mas eu acho que até nisso o povo se perdeu na tradução, né? Porque o que é exatamente conscientização sobre o autismo? Então aí eu fico pensando se a gente ainda precisa conscientizar as pessoas ou se agora a gente precisa avançar um pouco mais, né? Então, eu coloquei na postagem que eu fiz ontem, tipo, é combater, ampliar, discutir, mas principalmente você saber. De novo, gente, pessoas que são mau caráter, criminosas, antiéticas, a gente nem tá falando pra vocês. Não, a gente quer que vocês se lasquem. Em qualquer lugar, gente, até no Vaticano. Inclusive. E não é com esse povo que a gente tá conversando. A gente tá conversando com você que tá cheia de boas intenções, mas tá na fila reta pro caminho do inferno. Porque não é assim o ditado? De boas intenções, o inferno tá cheio. Então, se de repente o que te faz sorrir é vender miçanga na praia do futuro, redirecione sua vida para isso. Mas não fique lutando por espaço em cartaz de caminhada de mães que se esforçam. Exato. Eu acho que tem duas coisas que eu acho que é isso, né? É repetir as coisas porque em um contexto elas têm um significado. Eu vou repetir porque eu quero eu quero a mesma consequência daquele cara que fez isso naquele contexto, mas no meu contexto isso tem outro significado completamente diferente. Então, uma das coisas que eu identifico então a gente sempre vê por aí, né? O maior banco do Nordeste, o maior, o maior grupo educacional do Brasil. E aí isso faz com que todo mundo preste atenção, todo mundo se interesse, todo mundo queira ver onde é, quem que faz, como faz, eu também quero fazer parte. Ai, tu tá nesse. Eu tô no da Realize e você vem no meu. Tá certo. Ah, Glória. Eu tinha esquecido de entrar. Aí, é isso. Aí, assim, eu vejo a galera se arvorando em o maior centro de autismo, a maior provedora de serviço. Gente, quando a gente está falando de análise de comportamento aplicada, que é um negócio feito 1 para 1, de maneira individualizada, ser o maior é justamente o contrário de ser bom. É o contrário de individualizado. É o contrário de individualizado. É o contrário de cuidado direto. É o contrário de monitoramento constante. É o contrário de treinamento adequado e atualizado. Porque você não é a maior ou maior, qualquer coisa, na área de atendimento a pessoas autistas, especialmente crianças, se você não faz todas essas coisas. Então, ser o maior é o contrário de ser o melhor. Né? Então, eu acho que é isso. É sair por aí falando como se... porque a conscientização do autismo, 2 de abril, a caminhada... Vem cá. Fala pra mim. Você é autista? Às vezes até é. Ninguém. Mas, na maioria, não. Você tem uma pessoa autista na família que precisa de apoio para se comunicar e para dizer o que quer. Não é alguém que diga por ele ou por ela. Não. Isso não é representatividade. Isso não é. Então, se você tem alguém na família sobre os seus cuidados, uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você ama, que precisa do seu apoio, suporte para comunicar seus desejos, suas preferências, massa. Tirando isso, o dia
2 de abril não é para mais ninguém. É pro resto do mundo sentar e ouvir. Certo? Aí, o que acontece? Como... Todo ano, né? Ai, gente, o capitalismo ele tem que acabar, pelo amor de Deus. Como é próprio do capitalismo, a gente pega uma coisa, né, e faz dela refém do mercado. Então, um monte de provedora de serviços, um monte de operadora de saúde, né, um monte de clínica vai lá e patrocina as caminhadas de conscientização do autismo. Isso. Pagam spots publicitários, pagam para fazer discurso na caminhada, pagam para fazer um standzinho para distribuir copinho de água com, né, o logo da clínica. E aí isso vai tomando uma proporção em que agora essas coisas estão sendo praticamente, né, convocadas, organizadas, produzidas e implementadas pelas clínicas e operadoras de saúde. A comunidade autista é basicamente uma convidada desses eventos. Porque o protagonismo não tá lá. Não tá lá. Tá nos grandes cartazes, nas grandes promoções, nos grandes eventos. Então, assim, o principal... Para você fazer qualquer coisa, para você mudar, seja lá o seu umbigo, se você quiser mudar, você precisa ter noção nítida do que é que você está fazendo ali. E se você tem de fato boas intenções, é muito importante notar e agir, começar a agir de acordo. Então, se eu quero de fato, como profissional, não tenho diagnóstico de TEA, nem ninguém da minha, mas eu sou profissional dessa área e eu quero contribuir, eu quero ser bastidor nesse momento. Não é nem bastidor, sabe? O que será que eu posso fazer? Andaime. O andaime não tá lá para se aparecer muito. Era nesse sentido, né? Ele deveria ficar escondido para que alguma outra coisa conseguisse aparecer. Só que a coisa tá com tanta dificuldade de aparecer que a gente só consegue ver os andaimes. Não é? Então, como é que eu posso ser andaime para essa visibilidade, para essa conscientização? Como é que eu posso, inclusive, instruir os meus profissionais? Como é que eu posso, inclusive, orientar as mães, as associações que estão fazendo essas caminhadas sobre como que elas podem exigir das clínicas o patrocínio que muitas vezes é necessário, mas como que elas podem conduzir para que essas clínicas elas fiquem no quadrado delas. Exato. Porque quando a gente, né, recebe esse tipo de comentário assim, tem um fulano em tal lugar que ficou putinho da vida porque pagou uma fortuna e na hora de imprimir o cartaz o nome dele não saiu no meio, então falou que não vai mais participar. Deveria. Então aí você vê o que tá importando, qual é o valor real para essa pessoa. É o marketing da clínica dele, ou é a participação para dar apoio e suporte a essa comunidade que ele deveria servir e não explorar. Acho que agora é a palavra, assim, é a distinção nítida, servir e explorar. Então hoje a gente se encontra num cenário onde existe muita exploração. E como uma mina, né, de pedras preciosas, quem está sofrendo é justamente quem deveria estar sendo beneficiado por essa indústria. Então, se a gente for olhar, né, é aquela cidade, é aquele vilarejo, é aquela comunidade que sofre de misérias. Por exemplo, eu estava assistindo Inclusive, gente, eu não sei se é na minha realidade, se é nas coisas, o que o algoritmo mostra pra mim, mas tem chegado pra mim recentemente muita informação sobre o interior do Pará, coisa que não chegava antes. Então, eu sempre sei de muita coisa porque, anyway, eu sou de lá, mas a informação é o tanto de mercúrio
que a comunidade, uma determinada comunidade indígena de uma determinada região, onde tem exploração de indústrias de... eu esqueci qual é o nome da coisa. Não é mineração, ela tira, é uma terra de lá, enfim. O quanto que essas pessoas estão adoecidas. É pra ser tipo 0,6 o normal e as pessoas estão com 8 ponto alguma coisa. E é um tipo de mercúrio, é um negócio que não sai do corpo. Não, e tem várias outras... Neurotóxico. Então, e é neurotóxico. Então, se a gente for pegar, é a mesma relação. Como a Ana começou a falar, gente mau caráter, criminosa, tem em todo negócio, todo comércio, todo lugar que você se colocar, vai ter. Tem um dado que eu peguei aqui, que eu queria que a gente falasse. Eu tinha um colega de pós-graduação na época, que ele foi até estudar na Inglaterra, e que ele estudava antropologia, amiga, e ele falava do tamanho do círculo social que uma pessoa dá conta de se relacionar com qualidade. Número de Dunbar. Quando as redes sociais começaram, lembra do Orkut? Extinto, falido, geração... Orkut. Geração Alpha não faz nem ideia do que é isso. Acho que a gente tá falando de máquina de escrever disquete. Inclusive, hoje eu tenho uma cliente que o pai dela ainda produz o trabalho dele, é despachante, na máquina de escrever. Ela é a única que consegue achar o lugar onde compra a bobina da máquina dele pra ele escrever. Que deve ser uma coisa muito feia já. Mas era isso aí que se falava muito, né? Porque foi aí que começou a gente ter... eu tenho 520 amigos no Orkut. Você dá conta deles todos de verdade? E aí o ponto que eu quero chamar... E aí o Dunbar, lá em... Quando é o ano, meu Deus do céu? Não tem o ano. Mas... acho que tem aqui embaixo, em 92, que foi quando ele publicou, né? 2010, enfim. E aí ele diz o seguinte, que um número adequado para se manter vínculos regulares, que nossas redes neurais dão conta de registrar informações, 150 pessoas. 150 pessoas no todo, não é 150 clientes, não. Então... quando você se presta a oferecer um serviço personalizado, individualizado, para estabelecer vínculos que sejam significativos com aquela família, com aquela criança, para entender de fato a necessidade e a dor que aquela pessoa tem, que você consiga oferecer uma solução, um remédio, um serviço, um produto que seja efetivo para aquela dor, e você tem mais de 150 clientes, mais de 100 clientes, como humanamente você consegue acompanhar a história de cada indivíduo. Então, daí não é mais de 100 clientes, porque se você atende um cliente, você tem que manter essa relação com a mãe, o pai, provavelmente algum cuidador que passa mais tempo com a criança, a equipe escolar dessa criança, a terapeuta que aplica a aba, a terapeuta que coordena a equipe ou supervisiona a equipe. Se é um atendimento multidisciplinar, você também tem que, ter as outras terapeutas na sua área de abrangência, alcance. Isso. Então, isso contando que você só faz isso da vida, você não tem amigos, você não tem família. Por isso que eu falei, é o todo, é o todo. Então você não vai no churrasco da firma do seu marido e não conhece as mulheres dos outros que trabalham com ele. Então, assim... você sabe, né? Eu sou uma pessoa conservadora neste momento, e pra mim passou de 30 a 35 já começa a complicar a vida, né? É isso. E aí, o que eu observo? Realmente, gente, quando 150 famílias, tudo bem que as 150 não procuram, mas vamos imaginar que 80 procuram, 70 mães procuram você para falar das pitangas delas, que são muito doloridas. Eu apenas posso imaginar como deve ser o dia de uma mãe de uma criança com TEA. Eu sei o que é ser mãe de uma criança com TDAH nível hard lá. A Valéria disse que não tem nível 1, 2 ou 3, mas tem um nível alto. Eu sei o que é isso, eu sei os desafios, eu sei como que eu preciso treinar o olhar de todo mundo dentro da minha casa, eu sei como às vezes eu quero... Então eu apenas posso imaginar. Aí, nesse sentido, se você tem 150, 70 te procuram, é óbvio que você vai dizer assim, eu não suporto as mães.
Ai, lá vem aquela chata de novo falar daquele negócio piriri, pororó. Por quê? Porque tá acima da sua capacidade fisiológica de acompanhar, e aí você vê aquilo como um problema. E aí quando ela fala que você tá vendo só um número, não trabalho só por número. Pô, mas se você não consegue me dar... É o mercado do autismo. Quando elas falam mercado do autismo, eu entendo o que elas querem dizer, apesar de eu achar que né? Não é, o problema não é a indústria de atendimento ao autismo. Eu fiz T-Rex Cortex aqui, mas é uma indústria, toda a área, né, que produz alguma coisa economicamente é uma indústria. Então a indústria de atendimento ao autismo, né, tem, né, passado por um momento muito ruim. Vamos combinar, nós estamos na merda, certo? E aí eu vejo muito, é meio que um ciclo vicioso, assim, é uma coisa Tostines. Então a gente tem muita gente cheia de boas intenções e fazendo aquilo que o mercado disse que tem que fazer, ou tentando por tudo atender aquilo que enxerga do seu ponto de vista pouco especializado no mercado, enxerga que precisa, tem que, senão eu vou falir, senão eu não vou ter cliente, senão a operadora não vai mandar pra mim. E aí eu começo a oferecer um serviço de qualidade muito ruim. E aí começa a ficar sobrecarregado. E aí começa a ficar, porque a culpa é da mãe, porque a mãe que não faz, porque a mãe que não quer, porque a mãe que é chata, porque tudo é culpa da mãe. E da profissional também. Porque as profissionais são... Porque na minha época eu trabalhava muito pra eu chegar até aqui. Né? E aí tem gente que vive... Como é que chama aquele peixinho que fica em volta do tubarão? Comensal. Só comendo os restos? São os comensais. Isso. Então tem os comensais do tubarão, os comensais da morte, agora tem os comensais das mãezinhas. Porque é gente que vive do status de eu ajudo as mães, né? E se cria todo um culto à personalidade em cima da coisa, é uma pessoa que ajuda, né? E aí a gente piora ainda mais a situação, porque essa pessoa que ajuda, na verdade, está limitando o acesso dessas famílias à informação realmente efetiva e necessária, né? Porque faz é uma relação quase abusiva, né? Porque corta, né, o contato dessas famílias com outras informações que são de fato necessárias e importantes e relevantes. E, né? O que é? É o meu telefone tocando, que não tá no silencioso. E é um número de São Paulo que deve ser algum... Cobrança. Se é cobrança, eu devo, não nego pra quanto der. E se for alguém do presídio, eu também não tenho dinheiro pra cair no seu golpe, não. Então, assim, e aí é isso. Quando tem gente em necessidade, em situação de vulnerabilidade, a gente precisa ficar atento a predadores que vão ser atraídos por esse contingente de pessoas que não está sendo adequadamente atendido, que está em situação de vulnerabilidade e que, portanto, é presa fácil para esse tipo de picareta. É o picareta que eu queria mesmo, era propaganda, não me importa dar suporte às associações. É o picareta, eu que ajudo as mães, vocês ficam aí cobrando rios de dinheiro. Eu não ajudo, não, eu tenho orgulho de falar. Eu não ajudo ninguém. Eu presto serviços profissionais de excelência. É isso que eu faço. Qualquer pessoa que quiser uma prestação de serviço de excelência, pode me procurar, minha DM está aberta. Ok? Então, assim, e aí é o plano de saúde, e aí é a clínica que quer ser a maior do mundo, e aí... O maior da região também tem isso, né? Que agora tem disputas regionais. A maior da região... Eu sou a maior do bairro Pirapora. Não é, gente? Maior não... Está em moldura de oposição. A melhor. Com o melhor. Thalita colocou aqui, eu queria resgatar. Que da gente falando, né, que a conscientização não deve durar só 24 horas, as pessoas sabem o que é e como fazer e como ser andaime. Eu gostei muito dessa comparação, dessa metáfora. E aí ela colocou até mesmo esses profissionais se disponibilizarem durante o ano para capacitar de forma gratuita alguns espaços. Não só aparecer no dia para garantir pacientes.
esses momentos de visibilidade, eles são usados como únicos canais de captação de cliente. E aí eu queria fazer até uma saída para voltar aqui rapidinho. Uma coisa que vocês falam muito, eu vou até falar mais sobre isso depois, mas uma coisa que vocês falam muito é: eu não gosto de vender, ou eu não sei vender. E eu combato essa afirmação falsa que você acredita sobre si mesmo, porque perceba, quando tem alguém ou algo, produto que você gosta muito, você indica. Na primeira oportunidade que você tem, você fala. E se alguém tem alguma objeção, você fala: não, mas é porque você não viu direito. É porque, olha, paraná. E aí você está vendendo. Então, quando você fala: eu não gosto de vender, ou eu não sei vender, na verdade, o que você está querendo dizer, né, o que está por trás do que está sendo dito é: eu não gosto de vender mentira, eu não sei fazer engodo, eu não sei fazer show. É isso. E isso tudo bem, eu não gosto, não sei, não quero, a gente também não suporta. Compre agora as últimas 5 vagas. Se você não fechar até 1h da tarde... Quer saber mais? Venha fazer o meu curso. Entendeu? Isso eu também não gosto, não. Agora, se eu sei que o serviço que eu faço, como a Ana acabou de falar, eu presto um serviço de excelência, e eu sei dizer porquê, e eu entendo que você vai se beneficiar dele de fato, ao falar do serviço, isso já é importante. Então, quando as pessoas me procuram: Lídia, eu quero saber como captar clientes, e eu ensino como captar clientes, e passa longe de cartaz, postagem patrocinada, tráfego não sei do que, aqueles designers maravilhosos de não sei que lá. Assinar contrato de credenciamento com plano de saúde, que é outro jeito fácil de captar cliente, né? E fácil de você prestar um serviço de merda. Então, se você conhece, quanto mais, já vou dar essa, fria aqui, viu? Quanto mais você souber o que é a dor do público que você quer captar, do que é que essas pessoas sofrem, o que é que elas pensam quando elas estão deitadas no travesseiro delas, qual é a dor, quando é que a lágrima escorre. Quanto mais você souber disso, melhor você vai conseguir conversar com essas pessoas, melhor você vai conseguir formatar uma forma de resolver um problema. Porque olha a diferença, eu sei qual é a dor da pessoa, e o pior é que predador é muito mais eficiente em detectar isso do que a gente, né? Quem que é mais eficiente? Predadores. Eu fui ler a Graciane. Então, assim, uma coisa eu sei que aquela comunidade está em vulnerabilidade, está sendo mal atendida, tem essa dor, bota a cabeça no travesseiro e pensa: meu Deus do céu, se eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? E agora eu vou explorar isso. Exato. Eu vou vender um serviço que eu não vou entregar. Porque os predadores percebem o quê? Que esse povo que está sofrendo não tem ninguém para ouvir eles. Ontem a Nath colocou, né? Quer fazer alguma coisa? Começa escutando. Exato, e é isso que a gente tá falando. Quem vai falar aqui é a comunidade autista. Pessoas autistas falando por si. E no máximo pessoas não autistas dando suporte para que as pessoas autistas possam falar por si. O resto todo vai sentar e escutar. E isso é uma oportunidade de negócios. Por quê? Porque quanto mais você escuta, mais você conhece do mercado, mais você é capaz de dizer assim: eu tenho remédio para isso. Um serviço para amenizar esta dor. Quando a gente fala, a gente presta serviços, a gente presta serviços com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse é o objetivo. Tudo que você faz, você tem que pensar no que isso vai melhorar a qualidade de vida do meu cliente. Exato. E da família dele. E aí, se você está identificando uma demanda e você está chutando essa demanda, mas você quer cliente, é incompatível. Por quê? Porque a dor grande das mães é: eu preciso ser vista, eu preciso ser ouvida e eu preciso ver resultado. Aí você não escuta, você não torna essa mulher que vem sendo ao longo da vida dela excluída dos espaços,
Porque não dá para ir para aniversário de criança, não dá para ir no shopping, não dá para viajar de avião, não dá para um monte de coisa se não for lutando. Então essa mulher que está sendo dito, você não pertence, você, seu filho, sua família, vocês não pertencem. Ela vem para uma clínica que tem tons de pastéis, acolhedores, e aí você não escuta, essa pessoa não pertence, não se sente pertencente, e você reclama do que ela sofre, que é, eu preciso ser ouvida. Claro que ninguém fala assim, eu preciso ser ouvida. É óbvio que eu entro em modo de ataque, eu grito, eu mando um áudio, eu... Porque é a história que ela tem de trauma. E eu acho que é isso. Quando... gente, eu não esqueço, eu preciso caçar e fazer um corte. Alô, Helena? Do Hanley falando que compaixão não é ser legal com os outros. Não é ser bonzinho. Ser bonzinho. Porque ser bonzinho, aceitar tudo, falar, ai mãezinha, a gente vai dar um jeito de mandar um AT pra escola, a gente vai dar ai, a gente vai botar como se fosse sessão aqui dentro, e daí a gente tá ajudando a mãezinha. Não tá não. Você tá tirando dela a oportunidade de conseguir um serviço adequado, de fazer com que os direitos dela sejam atendidos, ao invés de ficar jogando as coisas para debaixo do tapete. Certo? Você está empoderando ela quando você senta com ela e ensina ela todas as leis, todos os direitos, tudo, aonde ela vai, quem ela procura. Tem dinheiro, vai para cá. Não tem dinheiro, vai para cá. Tem associação, tem gente que se junta. Vamos juntar então todas as outras mães daqui que estão nessa mesma situação e faz uma ação coletiva, porque custa mais barato, tem mais força. Enfim, gente, E aí isso que me dá raiva, as pessoas olham para o que tá na frente do nariz delas. E aí eu vou dizer que isso não é uma exclusividade nossa, pra gente perceber que não somos nós que somos incompetentes, burras e não sei o que lá. Não, gente, a gente tá lutando com um negócio muito maior. Eu digo pra vocês que eu sou eclética, né? Que eu vou com diversos... E aí eu tava assistindo um pedaço de um podcast que eu tenho que terminar de ver, porque eu gosto de ver essas coisas, mas do Ronaldo, o ex-jogador, que hoje tem um império, né, de esportivo e tudo mais, e que recentemente se candidatou, abriu candidatura, né, para CBF, para ser presidente da CBF. Depois ele retirou a candidatura porque nenhuma federação de jogos quis receber. Muito bem. Aí ele foi falar, não estou defendendo o Ronaldo, estou mostrando para vocês que isso está em todo canto. Aí o Ronaldo, um dos tópicos, ponto lá, era falar sobre a grama. Que existe todo um movimento agora para que tenha grama sintética nos estádios, porque a grama não está conseguindo se recuperar pelo tanto de jogos que tem no nosso país, porque o jogo gera dinheiro, e aí bet é outra coisa que a gente vai falar em outro momento, mas enfim. E aí ele disse o seguinte, que hoje, do que eu me recordo, existem 2 estádios que conseguiram ter uma grama natural, e que ela que tem que ser implementada em cenário nacional, que é a Neoquímica Arena, da gata aqui, é do Corinthians, e eu acho que é do Internacional. Eu acho que o outro time é o Internacional, se eu não estou enganada. E que custou, parece que 5 milhões para colocar lá na Neoquímica Arena. Mas o Ronaldo disse o seguinte, olha de novo a união, se todo mundo senta com a CBF junto e compra as coisas que são necessárias, compartilha maquinário para que isso seja instalado em cenário nacional, é possível. E ele foi contando de várias coisas que são possíveis. Mas por que não muda? Porque o bonito que acabou de ser reeleito, ele paga propina para as federações. Então, a gente vai rodando e a gente vai caindo no mesmo lugar, né? Tem alguém que está ganhando, e não é pouco, para que os outros percam. Inclusive mulheres que eu admiro, mas é assim, eu não vou bater em mulher. A Ana me ensinou um negócio que eu preciso falar para vocês aqui, que é o seguinte... Na causa que a gente defende, vão acontecer coisas que a gente discorda. As pessoas que a gente defende vão falar coisas que a gente discorda. E tudo bem. Mas a gente vai segurar isso dentro da nossa porrada. Por quê? Porque nós somos minorias, estamos sendo atacadas por quem se beneficia com a nossa discordância. Então, assim, dividir para conquistar é uma tática milenar, não é de hoje. Exato. E algumas coisas, como toda mãe sabe, a gente resolve dentro de casa. É isso. Né? Então, assim, assuntos que são de interesse
profissional de uma área específica serão resolvidos entre os profissionais daquela área específica. E é tudo o que eu vou dizer para vocês sobre o assunto. Essa treta a gente segura e vai resolver. Concordo, discordo, o que eu acho ou não acho, todo mundo já sabe, porque eu já disse. Só que a partir de agora, a gente vai ser estratégico e o problema é nosso. Assim que a gente resolver, a gente comunica. Nós, exatamente. Tá? E outra, quando a gente fala profissionais desta área, a gente tá falando de profissionais desta área. Não tá falando de quem chegou ontem com um diplominha de 360 horas, tá, gente? Vamos. Se ponha no seu lugar. E aí, eu vou pegar o comentário da Graciane, que ela colocou aqui, né? Maravilhosas, vocês são um oásis para quem está na luta para ser uma profissional melhor. Obrigada e sabemos, recebemos e sabemos. Isso é importante. Mas é importante a gente se reconhecer, porque assim, a gente dá o sangue por isso aqui. Claro. A gente dá o sangue e realmente, gente, seria muito mais fácil para mim, com o conhecimento que eu tenho, dizer: imersão em Fortaleza este final de semana com soluções definitivas para a sua clínica. Adoro gente que vende a solução, porque eu acho que se a pessoa tivesse a solução, ela não tava na merda que ela tá, ponto 1. 2, se ela tivesse a solução, ela não estaria vendendo a solução, porque ela não estaria tendo problema que precisaria fazer dinheiro para ter que vender a solução. Ela estaria solucionando e ganhando rios de dinheiro com aquilo, dizendo: me sigam se vocês quiserem. Então é aquela coisa da autoajuda, né? Autoajuda realmente é autoajuda. A autoajuda é quem tá vendendo a autoajuda, né? É só quem ganha de quem se autoajuda é o vendedor. Curso para vender curso. E aí a Mariana colocou assim: aí aparece uma doida que começa a repetir feito papagaia o que tá escrito no primeiro capítulo de qualquer livro diabo e vira o que vira. Inclusive, Mari, por favor, fala comigo no privado, que eu tô com um projeto com a Mica Saban de coisas que a gente pode fazer em escola pública no Brasil, e tu tá na escola. É ACT na escola para resolver problema. Então é assim, por que a gente tá aqui hoje indignadíssimo? Porque é um atrás do outro, né? Porque não tem um dia de paz nessa porra de país. Então, a gente tem um bando de gente que ou está consciente estrategicamente predando pessoas em situação de vulnerabilidade, e a gente tem outro bando de gente, que às vezes eu acho que é maior ainda, que não consegue identificar isso, ou que interpreta de maneira errônea, né? Interpreta como positivo o que na verdade é negativo, porque não consegue enxergar nem contexto de comportamento, nem consequência de comportamento a médio e longo prazo. E vai na onda e começa a repetir e imitar, na esperança de estar no caminho dos seus valores. Só que não tá, e aí começa a se enrolar e entrar numa bola de neve, que chega uma hora que parece que não tem mais o que fazer mesmo. Volta para o básico da análise do comportamento, gente, que deveria ser regra, que é regra em toda ciência séria, em toda apresentação de dados correto. Para você fazer qualquer coisa, você coleta dados. Se você ainda não sabe o que pensa... Gente, eu digo: Ana, eu tô indecisa sobre isso, me ajuda? As pessoas estão falando isso, eu não sei se eu concordo. Vou na Ana, vou na Valéria, vou no Denilson, vou no escambau, vou nos livros, rodo, falo o que eu penso, não chego à conclusão, mudo de opinião, eu concordo com isso agora, amanhã eu discordo, porque... Mas você coleta. Ontem eu fiz isso, amiga. Tenho certeza que tu não assistiu, porque é chato pra ti, mas assim, eu fiz uma sequência de vídeos indo na escola. Eu disse: vem comigo buscar os meninos na escola. O que acontece? O Tomás vem dizendo com alguma regularidade que tem umas crianças ali na portaria que tem chamado ele de tomate cebolito, que é uma coisa que ele não gosta, porque ser chamado de tomate ou tomatito é uma coisa que ele reserva para quem ele gosta e quem gosta dele. E ele já disse isso para as crianças e as crianças não fazem. Como ele tem uma desregulação, né, sensorial e emocional significativa, os meninos têm feito o quê? Eles gritam para assustar ele, para ele morrer de chorar. E aí ele disse, que aí foi o que me preocupou, que ele estava indo se esconder no parquinho. Aí eu falei: bom, amanhã eu vou terminar o atendimento, vou lá na escola para coletar dados. E aí vocês acompanharam, quem viu, muita gente viu, acompanhou comigo, eu indo à escola, eu parando nos sinais e gravando, eu coletei dados, eu fui lá,
vi o que pôde ser feito, conversei com ele, conversei com a direção, com a coordenação, com a portaria. Todas as coisas estão acontecendo do jeito certo, eu não precisei fazer nada. Meu marido tinha dito assim, eu vou lá porque eu vou acabar com essa palhaçada. Isso é o tipo de coisa que as pessoas fazem. Eu digo, não, você não vai fazer isso. Você tem... Tava conversando esse dia com a Valéria, né? Sempre tem alguém com uma solução simples para um problema complexo que não vai funcionar. Mas que é vendida como se fosse... Simples. É muito fácil eu ir lá e bater nas crianças. É muito fácil eu ir lá e gritar na escola. Eu resolvo imediatamente o meu problema. Desconforto. Desconforto. Não lidar com o sofrimento que meu filho está passando. Né? Mas para o meu filho só vai piorar. Porque eu tô dando um modelo de resolução de problema que só vai ser inadequado na vida dele, que é a gente resolve problema. Ele nem sabe que eu fui lá resolver dando isso. Dando porrada, pois é. Ele nem sabe. Né? Ou chamando a mamãe. Né? Nem sabe. E o problema vai voltar, ou vai até piorar, né? Porque daí os outros pais, as outras crianças vão... E vai virar, e nossa, isso vai virar uma bola de neve. Então, assim, e é nisso o que dá quando a gente reage, ao invés de responder. Olha... Então, assim, quando a gente entra em contato com um estímulo e imediatamente, com baixíssima latência, emite uma resposta para uma consequência imediata, além de falta de controle do impulso, isso chama reação. É uma reação. Resposta é, eu entro em contato com o estímulo, eu emito a resposta de observar outras variáveis, analisar coisas. É o bom e velho repertório de resolução de problemas. Para produzir emitir uma resposta, uma cadeia que produza uma solução para aquele problema, que seja duradoura a médio e longo prazo, que seja reforçadora e sustentável. Né? Outro ponto de atenção, a Graciane colocou aqui, obrigada, viu, pela parte. Gente, a gente adora quando vocês participam. Por favor, escreva aqui, o povo tá dizendo, boa, Ana, boa, minha inspiração, minhas professoras. E aí ela colocou aqui, e aquelas práticas que são baseadas em reels do Instagram. Eu tava numa discussão ferrenha esses dias, fora daqui, dizendo que rede social, TikTok, Instagram, não são feitos para informar. Eles são feitos para capturar. Agarrar você. Então ele captura. E outra, ele captura para a meta. Ele não captura para o perfil da Realize Aba. A coisa que a gente então tem que... Olha só, você está num lugar que captura a atenção do consumidor para permanecer dentro da plataforma a maior parte de tempo, variando o mais rapidamente possível, mas cada coisa tem que ser interessante o suficiente que permanece capturando aquela atenção de não sei quantos segundos. Mas eu que sou o indivíduo que estou lá vendendo meu papel vai aparecer rapidinho. Então, você precisa ser estratégico para capturar essa atenção aqui e levar para outro lugar. Então, quem se informa em Instagram faz merda. Então, assim, eu acho que eu vou botar aquele coisa ali só no cabinho do carregador, porque acabou de aparecer um aviso de que a bateria vai acabar. Aqui não dá Realize, né? Acho que eu não vi. Pronto. Isso é uma solução rápida que funciona porque era um problema muito simples. Problema simples, solução simples. Agora, problemas complexos, você vem com um grupo de WhatsApp. Assista um vídeo da Valéria, tá top. Gente, de novo, eu repito, eu adoro quando as pessoas não sabem quem eu sou. O povo me mandando de noite. Gente, a treta continua no stories da Ana. Corre, cuida, alguém tem print. O pior é que assim, me priva da treta, porque me bloqueia, eu não consigo ver. Lógico. Que graça tem. Mas bloqueou a Mari também, viu? Bloqueou Deus e o mundo. Bloqueou a Mari também. A gente vai fazer um bloquinho. Ai, desculpa. A gente vai fazer um grupo de apoio. E esse grupo de apoio vai ter um bloco de carnaval chamado Os Bloqueados da Fulana. Mas a Ana tá seguindo ela pra aprender com ela. Isso, Ana, vai lá. Vai lá aprender. E pior é isso, eu sigo mesmo. Tudo que apareceu que tem a ver com a área no meu perfil
profissional, eu sigo, porque eu quero saber o que as pessoas estão falando, como elas estão falando, o que elas estão falando, para quem elas estão falando. Aprenderam? A gente precisa saber o que está acontecendo. Isso é coleta de dados. É coleta de dados. Isso Exato. é coleta. A não ser que a pessoa me irrite muito, e tem uns 2 ou 3, né? Uma dúzia de 2 ou 3 aí que me irritam tanto que eu não consigo ver a voz, aí eu bloqueio. Então, assim, vou fazer a voltinha, porque acho que já falta 10 minutos. Quando a gente fala conscientização sobre o autismo, a gente está falando sobre criar condições para que as pessoas tenham contato com profissionais, prestadoras de serviço, agências do governo, instituições que vão de verdade mudar a qualidade, melhorar a qualidade de vida delas. Então, por que a gente conscientiza? Né? Conscientizar é tornar visível. Tornar visível. A gente tem que tornar visível quais os problemas e as dores que essa comunidade está enfrentando. É para isso que existe a conscientização do autismo. Eu preciso disso aqui, ó. E você não conscientiza quando você toma o lugar. Muito pelo contrário. Você pega o microfone. E eu não sei também em que medida não é esse o objetivo, logicamente. Porque quanto menos se sabe, se compreende, mais refém de mim você está. Exato. Porque se ninguém ouvir, né, os seus problemas... eu lembrei o que eu ia falar. E aí, como você não quer utilizar essa oportunidade... Existe uma demanda no mercado que é por escuta. Você não está disponível para escutar. Os criminosos vão lá, os comensais, predadores vão lá e fazem o quê? Escutam. Não fazem nada além disso. Não. Mas escutam. Não, eles fazem. Abraçam. É toda aquela estratégia de... É aquela estratégia mesmo de... Eu escuto... Na verdade, eu não tô escutando. Eu tô só olhando pra cara da pessoa enquanto ela fala e tô pensando como que eu vou usar o que ela tá dizendo a meu favor e contra ela. E aí, então vem comigo, porque eu tenho um grupo que vai ajudar e não sei o quê, porque na verdade a gente precisa de... E você vê que a coisa é sempre, vamos fazer um workshop, e agora vamos fazer um não sei o quê, e eu tô vendendo os workbooks. E cada passo que a pessoa faz para ser ajudada, ela paga por alguma coisa. E se ela não tá pagando, é porque ela tá sendo ela tá dentro de uma armadilha. Na verdade, se ela não está pagando... Que são as colônias de férias gratuitas. Se você não está pagando, o produto é você. Essa é a premissa do marketing. Essa é a premissa do marketing. Se tem alguém te ajudando de graça, é porque ela está vendendo o que você está produzindo para ela. Então, se você é bem intencionada, se você de fato quer contribuir com essa comunidade, se você quer ajudar no aumento de benefício, de visibilidade, de lugar mesmo, de espaço, de relacionamento, pense quais são as ações que você realmente pode fazer e que vão gerar os resultados que você realmente quer alcançar. Eu te garanto que caminhar no sol quente não é uma delas. E botar os meninos ainda pra caminhar no sol quente, pobre. Não é uma delas. Então, quando você realmente quer ajudar, é como a Thalita falou, é ajudar, é treinar, ensinar as pessoas no supermercado, os atendentes do supermercado, é ensinar restaurantes, é ensinar o que fazer, né? Quando a gente foi pro estádio, esse final de semana passado agora, e aí tinha uma garotinha com um abafador de ruídos e um cordão, até o Drauzio Varela, eu vi um vídeo dele sobre isso, aquele cordão de girassol. Eu tenho. Eu sei, eu aprendi contigo, amiga, quando tá muito insuportável, eu ponho. E aí ela tava lá... Quer ver, pra ver se as pessoas dão uma trégua, mas não tá dando. E aí... Lincoln também não sabia, mas nesse dia ele já sabia. Aí ele falou, olha, o cordão de girassol. O que isso faz? Isso informa. Agora, se ninguém sabe o que é este cordão de girassol, ele vira nada. Então, conscientizando. E se as pessoas usam para obter
Esse é outro. Acesso ao privilégio e não para informar necessidades, ele perde o significado. Ele se torna um estímulo que vai fazer com que as pessoas reajam e não ajudem, não deem apoio, certo? Por isso, mas eu tenho laudo, tenho avaliação do caralho. Eu só ponho aquilo quando é realmente uma coisa que eu não vou dar conta de, né? Depois de 4 dias de congresso, eu não vou aguentar um aeroporto no domingo à tarde, então eu tenho que botar aquele negócio pra passar na frente da fila. Porque senão eu vou ter um burnout. Então, é isso, gente. Conscientizar né, tornar visível, claro, quais são as necessidades, as dores. E não adianta tornar visível, claro, se não tem ninguém ouvindo. Então a nossa parte de ouvir é ouvir, identificar e oferecer serviços que de fato vão resolver. Eu achei muito bonitinha a postagem do Adriano, tu vistes? Que ele botou o círculo de... não é Fibonacci, eu vou já pegar. Ele botou o círculo de alguma coisa que dizia justamente sobre isso, que é uma espiral em camadas. Adriano, tá aqui. Esse eu não vi. Amiga, tão bonitinho. Ele falou hoje, olha aqui. É Fibonacci, não é não? Não é círculo, é outra coisa. A concha de Nautilus. Tá. Que é isso. Ela cresce em camadas que Nana já não... sabia. Nautilus, ela tá gritando. Eu ouço. Nautilus, o nome disso é concha de Nautilus. Que não se substituem, mas se somam. Uma metáfora para o desenvolvimento contínuo de cada pessoa autista, onde cada etapa permanece parte essencial do todo. Eu achei tão lindo, eu quero um quadro desse agora na minha mesa, nesse minuto. É um fractal. É um fractal. Eu adoro fractais. Que é uma forma formada das múltiplas repetições dela mesma. Inclusive tem um canal no YouTube que você pode ficar só assistindo formação de fractais. Gente, eu durmo assim. Na maioria. Começa a babar. Assistindo fractal, É ótimo pra fazer, sabe quando o cérebro para de funcionar, que é pra dar um tempo na sua vida. Então é isso. E aí, voltando, né? A postagem que eu fiz também eu achei, obviamente, bonitinha, senão eu não tinha colocado lá, que eu não faço pra inglês ver, que a conscientização, ela precisa estar nas salas de espera, ela precisa estar quando você escreve um plano de intervenção. Você sabe como é que chama isso? Ter clareza e sistematizar políticas de diversidade, equidade e inclusão. O bom DEI. E se eu falar rápido, DI, é isso que eu estou dizendo. Diversidade, equidade e inclusão. São maneiras, estratégias, abordagens para a gente olhar, ter aquela lentezinha que foca nessas variáveis. Isso. Né? Então eu preciso ter diversidade. Por quê? Porque se eu não tiver diversas representações dizendo quais são os problemas, eu não vou conseguir ver o todo. Eu preciso ter equidade, ou seja, eu preciso tratar cada um na medida das necessidades deles. Então, quando a gente fala, aba é um tratamento individualizado, é disso que eu tô falando de equidade. Perfeito. Tem criança que precisa de 10 horas, tem criança que precisa de 1. Isso. Tem criança que precisa de 3 terapeutas, tem criança que precisa de meio terapeuta, eu posso botar um estagiário. É isso. Certo? E eu vou resolver o problema, eu vou atender a necessidade, eu não vou diminuir custo, eu não vou enganar a família, eu vou atender a necessidade, porque se eu atendo a necessidade de um que só precisa de meio, né, precisa de um estagiário durante 2 horas por semana, todo esse recurso eu posso colocar naquele outro que precisa de muito. Exato. Para ser atendido do mesmo jeito, tá? Com a mesma qualidade. E inclusão é realmente a gente olhar, né, para toda essa diversidade, entender todas essas necessidades, identificar quais são as necessidades de cada um, em que nível, para ser equânime, equalitário, e traçar planos, programas, implementar para resolver isso. Por isso que é diversidade, equidade e inclusão, e a gente sempre vê esses 3 juntos. Então, estratégias de inclusão são aquelas que a gente vai fazer adaptações e vai fazer coisas para que todo mundo seja atendido na medida das suas necessidades
e pelo tempo que precisa. Não adianta botar o Enem que 50% é para escola pública se o menino entra na Universidade Federal e não consegue se manter, não tem dinheiro para comer. Não tem livro na biblioteca que o professor pediu para matéria, ele não tem dinheiro para pagar xerox. Não tem. Hoje em dia existe a benção do PDF. No nosso tempo não era aquela fila no xerox em toda hora. Meu Deus. Toda sexta-feira à tarde, lembra? Deixei todos os meus rins. Jesus, Maria José. O dia feliz da minha vida era o dia que minha mãe e meu pai iam me buscar para passar o fim de semana, porque eles pagavam os meus todos. Gente, o sinal tocou. Professora. Ela é professora, né? O sinal tocou. A gente também vai. Obrigada por quem ficou até o final, participou, assistiu. Você que está assistindo depois gravado pelo YouTube também, muito obrigada. A gente tem que fazer o nosso negocinho para poder a Helena fazer olha, eu também. Falou perfeito, Ana, concordo total com você. Mataia. Takiotamataia. Tomara que a gente esteja tomara. Sério. Concordo total com você. Obrigada. É isso, gente. Um beijo. Até quinta que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo. Vamos fazer o thumbnail. Como é que vai ser dessa vez? Assim, que é mais fácil. Pronto, a Helena tá com você. Aí, pronto, solta. Você viu o quê? Você viu esse? Vi. Olha. Eu vi. É o Denilson. Denilson safado. Atrasei, mas eu vim dar apoio pra Helena. É desse jeito. Daqui uns dias ele tá cobrando não. salário da Helena. Helena, tá vendo? Daqui a pouco a gente cobra salário.